Olá pessoal, meu nome é Concécio e esse é o 15º vídeo das histórias da Bíblia. Hoje nós vamos começar o segundo livro da Bíblia escrito por Moisés, o Êxodo, que é a continuação da história dos filhos de Israel depois que eles se mudaram para o Egito. Então, no Êxodo capítulo 1, do versículo 1 ao 5, nós temos a lista dos filhos de Israel que se mudaram com ele para o Egito: Rúben, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Asser. José já estava lá com seus filhos. Contando com os seus descendentes, todos os que se mudaram para o Egito foram 70 pessoas. Depois de muito tempo, faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. E os filhos de Israel começaram a se multiplicar muito no Egito. E aí se levantou um novo rei, um novo faraó que não conhecia a história de José. E ele ficou preocupado com todos esses israelitas povoando a terra. E disse: o povo de Israel é muito numeroso e muito mais forte do que nós. Nós temos que usar de astúcia com eles para que eles não se multipliquem mais. Senão, quando vier uma guerra, eles podem se juntar aos nossos inimigos e lutar contra nós. Então eles começaram a colocar pesadas cargas sobre os israelitas e obrigaram eles a construir as cidades celeiros do faraó, Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os egípcios afligiam o povo de Israel, mais eles se multiplicavam e se espalhavam. E os egípcios ficaram inquietos por causa deles. E cada vez tratavam eles com mais tirania, forçando a uma dura servidão, serviços de barro, tijolos e todos os serviços de campo e muitos trabalhos forçados. Mas o povo continuava crescendo. Então o rei do Egito chamou as parteiras hebreias e disse a elas: quando vocês forem ajudar no parto das mulheres hebreias, se for um filho homem, matem-no, se for mulher, deixem com vida. Mas as parteiras temiam a Deus e não obedeceram à ordem do faraó. Então ele chamou elas de volta e disse: por que vocês fizeram isso? Porque vocês não me obedeceram e deixaram os meninos com vida? E elas responderam: é porque as mulheres hebreias são mais vigorosas e quando nós chegamos lá, elas já deram à luz aos meninos. E por isso Deus abençoou as parteiras e fez bem a elas, e o povo continuou a crescer. Foi então que o faraó deu ordem a todo o povo que os filhos dos hebreus, ao nascerem, deveriam ser lançados no rio Nilo. E agora, no capítulo 2 de Êxodos, conta que um homem da casa de Levi, descendente de Levi, se casou com uma descendente de Levi e eles tiveram um filho muito bonito. Tão bonito que a mãe escondeu ele por 3 meses, porque não queria jogar ele no rio. Mas depois, quando não dava mais para esconder o menino, ela fez um cesto de madeira, revestiu com piche para não vazar, cobriu ele todo, colocou o menino, cobriu e colocou na margem do rio, perto aos juncos. Ela sabia que aquele era o lugar próximo onde a filha do faraó ia tomar banho todos os dias, e pediu para a irmã do menino ficar olhando para ver o que ia acontecer. Quando a filha do faraó desceu para tomar banho no rio, ela e as suas servas ficavam passeando pela margem, e ela viu o cesto de longe e pediu para uma das criadas ir buscar. Quando abriu, viu aquele menino lindo chorando e teve muita compaixão dele. E disse para suas servas: esse menino é filho dos hebreus. Foi aí que a irmã do menino apareceu e disse para a filha do faraó: senhora quer que eu busque uma das mulheres hebreias para cuidar desse menino para você? E ela disse: sim, vá buscá-la. A menina foi chamar a mãe do menino. Então, quando ela chegou, a filha do faraó disse: leve esse menino e crie-o para mim, eu lhe darei o salário por ele. E ela levou o menino e o criou. Quando ele já era grande, ela o trouxe à filha do faraó, e a filha do faraó adotou o menino e deu a ele o nome de Moisés, que significa o que foi tirado das águas. Na sua infância, Moisés foi criado por sua mãe, então ele sabia muito bem quem ele era. Mais tarde, quando já era adulto, resolveu ir visitar os seus irmãos hebreus na terra do Egito. Quando chegou, viu um egípcio agredindo um hebreu. Ele olhou para um lado e para o outro, viu que não tinha ninguém perto, matou o egípcio para salvar o hebreu e enterrou o egípcio na areia.
No outro dia ele resolveu sair de novo para ver os seus irmãos e encontrou 2 hebreus brigando. Chegou para o que estava batendo e disse: por que você está ferindo seu irmão? E o agressor respondeu: quem te colocou como juiz sobre nós? Você vai querer me matar como matou ontem o egípcio? Moisés, quando ouviu isso, ficou com muito medo, porque pensou: descobriram o que eu fiz, e fugiu dali. O faraó ficou sabendo e mandou matar Moisés. Ele fugiu e foi habitar na terra de Midian. Chegando lá, sentou para descansar à beira de um poço. Em Midian havia um sacerdote que tinha 7 filhas, que eram pastoras de ovelha. Quando elas chegaram para dar água ao rebanho, os pastores não deixaram e impediram elas. Moisés viu o que estava acontecendo, se levantou, defendeu as mulheres e deu de beber ao rebanho delas. Elas voltaram para casa e o pai perguntou: por que vocês chegaram tão cedo? E elas responderam: um egípcio nos livrou da mão dos pastores e ainda tirou água para nós e deu de beber ao nosso rebanho. E ele perguntou: onde está esse homem? Por que vocês deixaram ele lá? Tragam-no para cá, para que ele coma pão conosco. Moisés foi morar na casa daquele homem, e ele lhe deu a sua filha Zípora como mulher. Ela engravidou e deu um filho a Moisés, que ele chamou de Gerson. Muitos dias depois, morreu o rei do Egito, e os filhos de Israel gemiam e clamavam muito a Deus por causa da servidão e do seu trabalho escravo. Deus ouviu o seu clamor e se lembrou da sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó, e ele atentou para os filhos de Israel. Agora, no capítulo 3, Moisés saiu para apacentar o rebanho do seu sogro Jetro e foi caminhando por trás do deserto e chegou ao monte de Deus, o monte Horebe. Lá ele viu uma sarça pegando fogo, um arbusto em chamas. Só que ele reparou que o arbusto queimava, mas não era consumido pelo fogo. Então ele ficou curioso e falou: vou chegar perto. Quando ele foi chegando, ouviu uma voz que dizia: não se aproxime, tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar onde você está pisando é terra santa. E aí a voz disse mais: eu sou o Deus de teu pai Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés, na mesma hora, escondeu o rosto e ficou com medo. Então o Senhor disse a ele: eu vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus opressores. Conheço seus sofrimentos. Por isso decidi livrá-los da mão dos egípcios e fazê-los subir daquela terra para uma terra boa e espaçosa que mana leite e mel. Agora o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e vi a opressão com que os egípcios os oprimem. Por isso eu te enviarei ao faraó, para que tires o meu povo do Egito, os filhos de Israel. Então Moisés respondeu: mas quem sou eu para que vá ao faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus respondeu: certamente eu serei contigo, e isso será por sinal que eu te enviei. Quando houveres tirado do Egito o meu povo, servireis a Deus nesse monte. Então disse Moisés a Deus: quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus dos vossos pais me enviou, e eles me perguntarem qual o seu nome, o que eu devo dizer? E Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. Assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vocês. E disse mais Deus a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós. Esse é o meu nome eternamente, esse é o meu memorial de geração em geração. Vai, ajunta os anciãos de Israel e dize-lhes: o Senhor, o Deus dos vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó me apareceu dizendo: certamente vos tenho visitado e visto o que vos tem sido feito no Egito. Portanto eu disse: vos farei subir da terra da aflição do Egito para uma terra que mana leite e mel. Eles ouvirão a sua voz. Então você e os anciãos de Israel irão até o rei do Egito e dirão: o Senhor Deus dos hebreus nos encontrou, agora nos deixe ir a caminho de 3 dias no deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Eu sei que o rei do Egito não vos deixará ir, a não ser por uma forte mão. Portanto, estenderei a minha mão e ferirei o Egito com todas as minhas maravilhas, que farei no meio dele. Depois disso, ele vos deixará ir.
e eu darei graça a esse povo aos olhos dos egípcios. E quando sairdes, não saireis vazios. Cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda joias de prata, joias de ouro, bens, vestimentas, as quais poreis sobre os vossos filhos, e assim despojareis o Egito. E aí a gente pensa assim, né? Moisés escutou o Senhor falando e foi lá no Egito libertar o povo. Mas como ele era um homem como todos nós, começou o bate-boca com Deus. No capítulo 4, Moisés responde: mas e se eles não crerem em mim, nem ouvirem minha voz, e disserem, o Senhor não apareceu? Então perguntou o Senhor, o que é isso que você tem na sua mão? E ele respondeu, uma vara. Então ele disse, joga ela na terra. Ele jogou a vara na terra e ela se transformou numa cobra, e Moisés saiu correndo dela. Então o Senhor disse, vira e toma ela pela cauda. Moisés pegou a cobra pela cauda e ela voltou a ser uma vara. E o Senhor disse, isso é para que creiam que apareceu o Senhor, Deus de seus pais, Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. E o Senhor disse mais, coloca a mão no teu peito. Ele enfiou a mão dentro da roupa e quando tirou, ela estava toda leprosa. E o Senhor disse, coloca de novo. Ele colocou de novo, tirou, ela estava sã outra vez. E o Senhor continuou, se eles não crerem no primeiro sinal, crerão no segundo. E se não crerem em nenhum dos dois, você toma a água do rio, derrama no chão e ela será transformada em sangue. Aí a gente pensa, agora o Moisés está garantido, então ele vai tranquilo. Mas Moisés continuou, ah Senhor, eu nunca fui eloquente, nem antes nem depois, não sei falar, sou pesado de boca, pesado de língua. E o Senhor disse, quem fez a boca do homem? Quem fez o mudo? Quem fez o surdo? Ou o cego? Ou o que vê? Não sou eu o Senhor? Vai agora e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que você há de falar. Mas Moisés ainda estava inseguro e falou, ah Senhor, envia um outro que o Senhor vai enviar. E o Senhor ficou com raiva dele e falou assim, não é Arão, o levita, seu irmão? Então eu falarei com você e você falará a ele, e ele vai falar ao povo. Eu serei com a sua boca e com a dele, e tudo o que eu lhe disser, ele falará por ti ao povo e será a tua boca. Toma agora a tua vara e vá. Moisés saiu e foi ter com seu sogro Jetro e disse, deixe-me ir, voltar aos meus irmãos que estão no Egito e ver como estão. Jetro disse, vá em paz. Então Moisés tomou sua mulher e seus filhos e fez montar em jumento e voltou à terra do Egito, levando a vara de Deus na sua mão. O Senhor ainda falou com Moisés, quando você voltar ao Egito, faça diante do faraó todas as maravilhas que eu coloquei na tua mão. Mas eu vou endurecer o coração do faraó para que ele não deixe o povo ir. E você vai dizer ao faraó, assim diz o Senhor, Israel é o meu filho, meu primogênito. Deixa ir o meu filho para que me sirva, mas se recusar deixá-lo ir, eu matarei o seu filho, o teu primogênito. Disse o Senhor a Arão, vá até o deserto e encontre Moisés. Ele foi, o encontrou, e Moisés relatou a Arão todas as coisas que o Senhor tinha lhe dito e todos os sinais que ele fez e tudo que ele tinha mandado ele fazer. Então foram Moisés e Arão, ajuntaram todos os anciãos dos filhos de Israel, e Arão falou todas as palavras que o Senhor tinha dito para Moisés, e fez os sinais perante os olhos do povo. Todo o povo creu, e quando ouviram falar que o Senhor havia visitado os filhos de Israel, e que tinha visto a sua aflição, eles se inclinaram e o adoraram. E nós vamos parar por aqui e continuamos no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado.